3, 2, 1. Gravando. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao meu canal Mulher Torre de Força. Eu sou a Daiane Nóbrega e você está assistindo a uma minissérie que tem 10 episódios. E esse aqui é o 8º episódio. É o episódio de número 8. Então, se você ainda não assistiu aos outros, eu quero te encorajar que você procure pelo devocional de número 232 para que você possa receber na totalidade aquilo que Deus tem preparado para você. Nós estamos falando sobre o novo de Deus. O tema dessa minissérie é Sem Medo do Novo. Ei, sair do barco é para quem quer viver algo novo. Sair do barco e ir ao encontro de Jesus é para aquela mulher que tem coragem. Vamos ler juntas o livro de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 36. Então, 5 segundos para você pegar a sua Bíblia, para você ligar a sua Bíblia, que nós possamos meditar juntas no livro de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 36, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Sabe, existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem que desde quando os discípulos saíram, quando Jesus disse atravessem para o outro lado, até o momento que Jesus os encontrou aqui, levou aproximadamente 9 horas. Então não foi aquela coisa de Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado e em 1 hora que eles estavam passando por aquela tempestade, Jesus apareceu. Não. Alguns estudiosos dizem que levou aproximadamente 9 horas para Jesus ir ao encontro deles. Porque perceba que Jesus aqui, ele estava num monte orando. Então, e chegou a anoitecer e Jesus ainda estava lá sozinho, a Bíblia nos conta. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Verso 26. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Verso 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Jesus, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos ler até o verso 33 aqui. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Ou você já deve ter falado inúmeras vezes para você mesmo até, ou para alguém. Muitas vezes nós falamos para o outro, mas não aplicamos em nós mesmos, não é verdade? Está com medo? Vai com medo mesmo. Ei, você sabia que todas as vezes que algo novo é colocado diante de nós, o inimigo, ele vai tentar trazer medo para o seu coração,
para a sua vida. Esse é o maior objetivo dele, é tentar trazer medo ao nosso coração e com isso anular a nossa fé, para que as nossas decisões e sobretudo as nossas emoções sejam abaladas. Você entende isso? A Bíblia nos conta que Pedro decidiu sair do barco e ele anda sobre as águas. Ei, por mais que Jesus tenha dito que o Pedrinho era um homem de pouca fé, Pedro foi o único, além de Jesus, que andou sobre as águas. E tu aí, né? Tirando sarro do Pedro. Realmente, o Pedro foi um homem fraco, de pouca fé. Criatura, por acaso, tu já andaste sobre as águas alguma vez? Pedro, de todos os discípulos que estavam naquele barco, naquela noite, ele foi o mais corajoso. Ele foi o único que saiu do barco. Os outros sequer cogitaram a possibilidade de ir ao encontro de Jesus. Ok, que o Pedroca era meio exibido e tal. Realmente Pedro tinha ele gostava de se aparecer, mas ele foi. Ele não deixou que o medo o dominasse. Sabe, querida, talvez no momento que você me assiste hoje esteja lidando com rumores, ventos contrários, traições, perdas, perseguições, medo, preocupações, lutos, dores e todo tipo de sofrimento. Talvez exista uma plateia de demônios todos prontos para aplaudir a tua desistência e a tua queda. Mas eu quero hoje ser boca de Deus na sua vida, mulher corajosa. Você pode ter certeza de que Deus não somente colocará o inimigo no lugar devido dele, no lugar dele que é embaixo dos teus pés, como também restaurará a tua força e a tua coragem. Ei, preste atenção, o diabo não quer roubar o teu dinheiro, ele quer roubar a tua coragem, ele quer roubar a tua fé. E sabe por quê? Porque todas as vezes que perdemos a coragem, nós ficamos o quê? Paralisadas, estáticas, nós não conseguimos nos mover. E justamente naquelas áreas que mais precisávamos caminhar, não é mesmo? Paralisamos enquanto deveríamos estar correndo em direção ao destino que o Senhor preparou para nós. Mais uma vez nós citamos aqui Isaías 43, como nós lemos em outros episódios. Eu estou fazendo uma coisa nova. Você ainda não percebeu? E Deus segue falando, eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou inaugurar coisas em você. Querida, como nós já dissemos aqui em outros episódios, o novo traz desconforto e ajustes. Sim, é inevitável. O novo fará com que você e eu saiamos de uma zona de conforto para irmos ao encontro de uma zona que nos desafia. Você entende isso? Sair do barco é para quem quer viver algo novo. Sair do barco e ir ao encontro de Jesus é para aquela mulher que tem coragem. E quando eu falo de coragem, eu não estou dizendo que você nunca deve sentir medo ou que você nunca vá sentir medo, chorar ou ter preocupação. É lícito nós sentirmos medo, eu já falei isso aqui, mas o que não agrada a Deus é quando deixamos que o medo nos domine. Você já entendeu isso? Eu creio no meu coração que você já tenha entendido isso e que você já decidiu viver o novo de Deus e jogar fora todo o medo. Sabe, pouco importa quantos passos ou quantos metros Pedro conseguiu caminhar sobre as águas. Pouco importa isso. O que importa e o que Pedro nos ensina aqui é sobre
posicionamento. Pedro se posicionou no meio da tempestade. Ei, a Bíblia não relata que primeiro Jesus cessou o vento e fez parar a tempestade. Ela conta que mesmo em meio a tempestade, aos ventos que sopravam, Pedro decidiu. Ei, preste atenção nisso. Ele decidiu sair do barco. Ele não esperou acalmar ou cessar a tempestade. Mesmo com medo, ele foi. Mesmo com medo, ele enfrentou a tempestade. Você entende isso, mulher? Aqui nós aprendemos que a tempestade traz medo e incerteza. Por vezes ela trará isso, assim como trouxe para os discípulos naquele barco naquela noite. A tempestade, querida, traz uma visão embaçada, mas porque mesmo assim devemos nos revestir de coragem e ir em direção ao novo que eu ainda não sou capaz de enxergar. Porque mesmo com a visão embaçada, eu devo sair do barco e caminhar em direção a Jesus, caminhar em direção ao novo, mesmo ele sendo desconhecido e sendo rodeado de incerteza sobre a minha vida. Porque o novo de Deus sempre será melhor do que o lugar que nós estamos hoje. Você entende isso? Meu Deus do céu, que revelação isso para as nossas vidas no dia de hoje. Sabe do que nós deveríamos ter medo, mulher? De ficarmos no mesmo lugar. Deveríamos sim ter medo de não nos movermos, de não avançarmos. Deveríamos ter medo de não vivermos aquilo que Deus tem projetado para nós. Isso sim deveria nos causar medo, mas somos tendenciosas a sentir medo do novo, do desconhecido. Querida, não tenha medo do novo. Por mais que Pedro, enquanto caminhava, tenha olhado para as circunstâncias e para os ventos, ele decidiu sair do barco e ir ao encontro de Jesus. Pedro teve um posicionamento. Acredite, é muito melhor dar poucos passos na água em direção a Jesus do que viver uma vida mediana e medíocre, aprisionada pelo medo dentro do barco. Ei, o novo te espera, porque você é uma mulher forte e corajosa. Você é uma torre de força.